Você já parou para pensar por que a luxúria é o pecado mais silenciado nos púlpitos, mas o mais devastador nos lares? Por que pregadores falam sobre dízimo, sobre prosperidade, sobre dons espirituais, mas evitam tocar nessa ferida aberta que sangra em silêncio na vida de milhões de crentes? Deixe-me ser direto com você desde o primeiro momento, porque a luxúria não é apenas um pecado do corpo. É uma guerra espiritual que acontece primeiro na mente, depois no coração e finalmente se manifesta na carne. E a igreja, em sua covardia moderna, tem medo de falar sobre isso porque sabe que está perdendo essa batalha em proporções epidêmicas. A verdade que sua igreja não te diz é esta: a luxúria não é apenas um desejo sexual descontrolado. Essa é a definição superficial, rasa, conveniente que nos deram para nos manter confortáveis em nossos pecados secretos. A verdade bíblica é muito mais profunda, muito mais perturbadora e muito mais libertadora quando você finalmente a compreende. A luxúria, em sua essência espiritual, é idolatria. É a substituição deliberada de Deus por qualquer objeto de desejo que promete satisfação imediata. É a busca frenética por prazer fora do propósito divino estabelecido desde a fundação do mundo. É a tentativa desesperada de saciar com coisas temporais, efêmeras, vazias, uma sede que só o eterno pode satisfazer. Isso, meu amigo, minha amiga, isso é exatamente o que Satanás quer que você não entenda. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3:5, ele não estava fazendo sugestões pastorais ou dando conselhos opcionais. Ele estava declarando guerra espiritual. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Você percebeu a conexão que ele estabeleceu? Ele colocou a luxúria e a avareza no mesmo pacote teológico. Ambas são idolatria. Ambas dizem a Deus, de forma arrogante e rebelde: você não é suficiente para mim. Ambas buscam nas criaturas o que só o Criador pode dar. Ambas prometem vida, mas entregam morte. E ambas destroem vidas, famílias, ministérios, testemunhos e destinos eternos. A igreja moderna tem pregado uma mentira conveniente, que a solução para a luxúria é casamento. Case-se e estará livre da tentação. Dizem com autoridade pastoral, mas sem respaldo bíblico. Mentira absoluta. O casamento não cura luxúria. O casamento é uma aliança santa, sagrada, eterna diante de Deus, não uma terapia para desejos desordenados ou uma válvula de escape para impulsos pecaminosos. Quantos homens casados ainda lutam diariamente com pornografia? Quantas mulheres casadas ainda fantasiam emocionalmente com outras pessoas, vivendo romances mentais enquanto dividem a cama com seus maridos? Quantos cônjuges traem em pensamento, em desejo, em imaginação, antes de trair em ato físico? O problema não é falta de sexo. O problema nunca foi falta de oportunidade física. O problema é falta de santidade. O problema é que ensinamos as pessoas a gerenciar o pecado, a controlá-lo superficialmente, a escondê-lo adequadamente, em vez de crucificá-lo completamente. Jesus foi radical, absoluto, sem concessões quando falou sobre este assunto. Em Mateus 5:28, ele não apenas ensinou, ele declarou um padrão que confronta toda a hipocrisia religiosa. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Isso incomoda você? Isso perturba sua consciência? Deveria incomodar profundamente, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, não está interessado apenas em comportamento externo, em aparências religiosas, em moralidade superficial que impressiona pessoas, mas não toca o coração. Ele quer o coração inteiro, ele exige os pensamentos secretos, ele reclama a imaginação privada.
E ele sabe, com conhecimento divino absoluto, que a luxúria começa exatamente ali, no território invisível da mente, no espaço privado da imaginação, onde ninguém mais pode ver, mas onde Deus vê absolutamente tudo. A verdade que sua igreja não te diz, que raramente é pregada com clareza e coragem, é que você não pode vencer a luxúria sozinho. Não com força de vontade humana. Não com disciplina autoimposta. Não com promessas emocionais feitas a Deus em momentos de culpa intensa e vergonha devastadora. A luxúria não é apenas uma fraqueza moral que pode ser superada com esforço pessoal. A luxúria é um poder espiritual, uma fortaleza demoníaca, uma estrutura de trevas estabelecida no reino invisível. Por trás dela, há demônios experientes, estrategistas malignos que conhecem suas vulnerabilidades específicas, suas feridas não curadas, seus vazios emocionais. E eles usam imagens cuidadosamente selecionadas, pensamentos plantados estrategicamente, memórias reativadas maliciosamente e fantasias construídas progressivamente como armas espirituais para te manter preso em um ciclo vicioso de desejo intenso, queda moral, culpa esmagadora e novo desejo cada vez mais forte. Você se lembra da história de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um adorador apaixonado, um guerreiro valente, um rei ungido pelo próprio Samuel. E mesmo assim, em 2 Samuel 11, a Bíblia registra com detalhes perturbadores o momento fatal que mudou tudo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa. Foi apenas um olhar inicial, um momento aparentemente inofensivo, um segundo de exposição visual. Mas Davi não desviou os olhos imediatamente. Ele alimentou o desejo crescente. Ele enviou mensageiros para investigar quem era ela. Ele trouxe Batseba ao palácio com autoridade real. Ele cometeu adultério deliberadamente. E quando ela engravidou, expondo seu pecado, Davi planejou e executou o assassinato de Urias para encobrir sua transgressão. Veja a progressão mortal: olhar, desejar, planejar, agir, encobrir, assassinar. Esse é o padrão destrutivo da luxúria em operação. Ela nunca se satisfaz com pouco. Ela sempre exige mais intensidade. Ela sempre cobra preços mais altos e sempre, sem exceção, deixa um rastro devastador de destruição em seu caminho. Davi pagou um preço terrivelmente alto. O filho nascido do adultério morreu. Sua casa foi amaldiçoada com violência familiar. Seu próprio filho Absalão se rebelou contra ele e violou suas concubinas publicamente, cumprindo a profecia de juízo. O pecado cometido em segredo privado teve consequências públicas devastadoras e geracionais permanentes. E tudo, absolutamente tudo, começou com um olhar que não foi controlado no momento decisivo. Mas você sabe o que me impressiona profundamente na história de Davi? O Salmo 51, o quebrantamento genuíno, a humilhação completa diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não tentou justificar seus atos, não minimizou a gravidade, não culpou Batseba por estar se banhando visível. Não disse que foi apenas um momento de fraqueza humana compreensível. Ele assumiu completamente: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Essa é a diferença fundamental entre Davi e Saul. Saul pecou repetidamente e tentou justificar cada transgressão com desculpas religiosas. Davi pecou terrivelmente e se quebrantou em arrependimento genuíno e radical.
E Deus restaurou Davi porque seu coração estava genuinamente arrependido, completamente humilhado, totalmente rendido. Mas preste atenção nesta verdade crucial. Restauração espiritual não anula consequências naturais. Deus perdoou Davi completamente, removeu sua culpa eternamente, mas as consequências do pecado acompanharam sua vida até o último dia. É por isso que Paulo adverte solenemente em Gálatas 6:7: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito diretamente a você. Por que você luta tanto contra a luxúria? Por que é tão difícil, tão exaustivo, tão frustrante vencer este pecado específico? Porque a luxúria, quando você compreende sua verdadeira natureza espiritual, não é apenas sobre desejo sexual descontrolado. É sobre vazio espiritual profundo. É sobre feridas emocionais não curadas que sangram internamente. É sobre rejeição dolorosa, abandono traumático, solidão crônica, tédio existencial, ansiedade paralisante, depressão devastadora. A luxúria promete conforto emocional temporário para dores emocionais muito reais. Ela oferece prazer sensorial instantâneo para substituir a paz interior que você não consegue encontrar. E é exatamente por isso que ela é tão viciante, tão poderosa, tão difícil de abandonar. A indústria multibilionária do pecado sexual, pornografia, prostituição, adultério virtual, fornicação casual, movimenta fortunas imensas globalmente e cresce exponencialmente porque há demanda crescente. E a demanda existe abundantemente porque há vazios emocionais, espirituais, relacionais que não estão sendo preenchidos adequadamente. Pessoas que não conhecem experimentalmente o amor incondicional de Deus buscam desesperadamente amor barato em corpos descartáveis. Pessoas que não têm identidade sólida em Cristo buscam validação efêmera em olhares desejosos. Pessoas que não experimentam a presença transformadora de Deus buscam êxtase momentâneo em experiências carnais vazias. E a igreja, tragicamente, em vez de oferecer cura profunda e libertação verdadeira, oferece condenação superficial e julgamento destrutivo. Você já ouviu algum sermão que te fez sentir culpado, envergonhado, condenado por lutar contra a luxúria, mas não te mostrou claramente o caminho prático da liberdade? Já ouviu pregadores que falam sobre pecado sexual como se fosse o pior de todos os pecados, o imperdoável, o irreversível, esquecendo completamente que Jesus teve profunda compaixão pela mulher adúltera e declarou: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não minimizou o pecado dela, não relativizou a gravidade moral, mas também não esmagou a pecadora com condenação religiosa. Ele ofereceu perdão genuíno e poder sobrenatural para a mudança real. E é exatamente isso que você precisa ouvir, compreender e receber hoje. A vitória definitiva sobre a luxúria não começa com você tentando desesperadamente parar de pecar. Começa com você se enchendo deliberadamente de Deus. Começa com você permitindo conscientemente que o Espírito Santo cure as feridas emocionais profundas que te fazem buscar consolo inadequado em lugares errados. Começa com você renovando sistematicamente sua mente com a palavra viva, não apenas lendo versículos superficialmente, mas meditando profundamente neles, permitindo que eles transformem radicalmente sua maneira de pensar, de sentir, de desejar, de valorizar. Romanos 12:2 não é uma sugestão pastoral opcional, é um mandamento apostólico direto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente é o campo de batalha principal. Se você perder a guerra mental, perderá em todas as outras áreas.
Se conquistar vitória na mente, conquistará em todos os outros territórios. E renovar a mente não é um evento único, uma experiência instantânea, um milagre repentino. É um processo diário, deliberado, intencional, persistente de substituir mentiras satânicas por verdades bíblicas, imagens impuras por meditações santas, fantasias pecaminosas por reflexões espirituais profundas. Você sabia que a ciência moderna já comprovou o que a Bíblia sempre ensinou? A pornografia literalmente reconfigura estruturas cerebrais. Estudos neurocientíficos sérios demonstram que a exposição constante, repetitiva, a imagens sexuais explícitas ativa exatamente os mesmos circuitos neurais de recompensa que drogas altamente viciantes, como cocaína e heroína. Cada vez que você cede à tentação, você fortalece biologicamente conexões neurais específicas que associam prazer intenso a pecado deliberado. E cada vez que você resiste corajosamente, você enfraquece essas conexões destrutivas e fortalece simultaneamente novas conexões saudáveis, associadas permanentemente à santidade progressiva. Isso significa que a batalha é absolutamente real, biológica, psicológica e espiritual. Mas também significa que vitória completa é genuinamente possível. Deus criou magnificamente seu cérebro com capacidade impressionante de mudança estrutural. Ele chama isso de renovação mental. A ciência chama de neuroplasticidade. O resultado prático é exatamente o mesmo. Você pode ser radicalmente transformado, mas transformação genuína, duradoura, exige morte deliberada. Jesus foi absolutamente claro, sem ambiguidade, em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, não uma vez por ano em um retiro espiritual emocionante. Não apenas quando você se sente particularmente forte espiritualmente. Dia a dia, nos momentos específicos de tentação intensa, de fraqueza emocional, de solidão dolorosa, de tédio perigoso. Tomar a cruz diariamente significa crucificar deliberadamente a carne rebelde. Significa dizer um não firme aos seus desejos naturais desordenados e um sim radical à vontade santa de Deus. E isso dói profundamente. Isso é genuinamente desconfortável. Isso vai frontalmente contra absolutamente tudo que o mundo pós-moderno te ensinou sobre autorrealização pessoal, felicidade individual e gratificação imediata. O mundo secular grita constantemente: seja você mesmo sempre, siga todos os seus desejos naturais. Não reprima nenhum dos seus instintos biológicos. Jesus Cristo declara o oposto radical: negue-se completamente a si mesmo. O mundo hedonista proclama: sexo é perfeitamente natural e absolutamente saudável. Faça exatamente o que te faz feliz momentaneamente. A Bíblia Sagrada afirma categoricamente: o corpo não é para a impureza sexual, mas exclusivamente para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. O mundo relativista sussurra sedutoramente. Todo mundo consome pornografia regularmente. É completamente normal na sociedade moderna. Deus Todo-Poderoso ordena imperativamente: fugir imediatamente da impureza sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é externamente fora do corpo. Mas aquele que pratica persistentemente a imoralidade sexual peca diretamente contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Você compreende a gravidade espiritual absoluta? Pecado sexual não é meramente contra regras religiosas antiquadas ou moralidade cultural ultrapassada. É fundamentalmente contra seu próprio corpo físico, que é definitivamente templo permanente do Espírito Santo. É profanação deliberada do sagrado. É trazer intencionalmente imundície moral para o lugar específico onde Deus Todo-Poderoso habita presencialmente.
E quando você voluntariamente se entrega à luxúria pecaminosa, você está efetivamente dizendo ao Espírito Santo: saia imediatamente, porque agora eu quero deliberadamente me unir espiritualmente a esta imagem pornográfica, a esta fantasia mental impura, a esta pessoa que definitivamente não é minha esposa ou meu marido. Você está cometendo adultério espiritual grave contra o próprio Deus. E aqui está outra verdade profundamente perturbadora que a igreja moderna raramente te diz com clareza necessária e coragem pastoral. Você absolutamente não pode servir a Deus na plenitude do seu potencial enquanto estiver cronicamente preso à luxúria habitual. Você pode até continuar frequentando a igreja regularmente, pode cantar entusiasticamente nos cultos, pode dar ofertas generosamente, pode participar ativamente de atividades eclesiásticas, mas seu ministério espiritual será severamente limitado. Sua vida de oração será consistentemente fraca. Sua autoridade espiritual será drasticamente comprometida, porque o pecado não confessado honestamente, não abandonado completamente, cria inevitavelmente uma barreira espiritual entre você e Deus. Isaías 59:2 é cristalino. Mas as vossas iniquidades deliberadas fazem separação permanente entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados secretos encobrem o seu rosto de vós, para que definitivamente vos não ouça. Quantos homens e mulheres genuinamente ungidos de Deus perderam tragicamente seus ministérios poderosos por causa de pecado sexual secreto? Quantos pastores influentes caíram publicamente? Quantos líderes respeitados foram expostos vergonhosamente? Quantas vidas promissoras foram irreversivelmente destruídas? E tudo porque subestimaram perigosamente o poder devastador da luxúria. Acharam arrogantemente que podiam brincar impunemente com fogo espiritual, sem se queimar mortalmente. Acharam presunçosamente que eram fortes o suficiente para resistir sozinhos. Acharam ingenuamente que Deus daria um passe livre especial, porque eles faziam obra ministerial importante. Mas Deus é absolutamente santo. E Ele não tolera pecado deliberado. Não importa quem você seja, não importa quantas pessoas você influencie, não importa quão ungido você pareça externamente. A história devastadora de Sansão é um alerta terrível para todas as gerações. Um homem sobrenaturalmente ungido desde o ventre materno, miraculosamente consagrado como nazireu vitalício, dotado com força física sobrenatural incomparável, juiz autoritativo de Israel por longos 20 anos, e perdeu absolutamente tudo por causa de luxúria desenfreada. Juízes 16 registra meticulosamente sua queda trágica. Ele amou apaixonadamente Dalila, uma mulher que definitivamente não temia a Deus nem respeitava seu chamado. Ela foi estrategicamente comprada pelos filisteus inimigos para descobrir maliciosamente o segredo de sua força excepcional. E Sansão, completamente cego pela paixão avassaladora, revelou imprudentemente seu segredo sagrado. Eles imediatamente cortaram seu cabelo consagrado. A poderosa unção se foi instantaneamente. Ele foi violentamente capturado, teve cruelmente os olhos arrancados e morreu tragicamente debaixo de escombros pesados. Luxúria cega progressivamente. Ela sistematicamente tira seu discernimento espiritual aguçado. Você gradualmente deixa de ouvir a voz inconfundível de Deus. Deixa de perceber armadilhas espirituais óbvias. Deixa de ver claramente as consequências devastadoras que inevitavelmente virão. Você vive perigosamente no momento efêmero, no prazer sensorial imediato, na ilusão sedutora de que dessa vez será miraculosamente diferente. Mas nunca é diferente, porque o pecado sempre, invariavelmente, implacavelmente cobra seu preço estabelecido. Sempre, sem nenhuma exceção.
e geralmente cobra muito mais do que você jamais esperava pagar inicialmente. Mas mesmo na escuridão absoluta, há esperança genuína. Mesmo na história aparentemente trágica de Sansão, há esperança redentora. Juízes 16:22 revela algo profundamente significativo. Porém, o cabelo da sua cabeça começou gradualmente a crescer de novo. Mesmo na prisão escura, mesmo permanentemente cego, mesmo publicamente humilhado, Deus misericordioso estava silenciosamente preparando uma última vitória poderosa. Sansão finalmente orou quebrantado, sua força sobrenatural voltou miraculosamente e ele destruiu estrategicamente mais inimigos em sua morte sacrificial do que durante toda a sua vida ministerial anterior. Isso significa esperançosamente que mesmo quando você falhou terrivelmente, mesmo quando perdeu aparentemente tudo, Deus pode sobrenaturalmente restaurar. Mas é absolutamente preciso arrependimento genuíno profundo. É imperativo quebrantamento completo. É necessário voltar para Deus com todo o coração arrependido. Agora deixe-me falar diretamente sobre algo raramente abordado honestamente nos púlpitos conservadores: a luxúria feminina real. A igreja tradicionalmente sempre focou predominantemente no homem, como se mulheres simplesmente não lutassem com isso, mas lutam intensamente. De formas diferentes, talvez, com manifestações distintas, mas lutam ferozmente. Romances eróticos consumidos compulsivamente, fantasias emocionais elaboradas mentalmente, apego emocional inadequado a homens comprometidos, busca desesperada por validação através da sedução calculada, dependência emocional doentia. Tudo isso é manifestação de luxúria feminina. É buscar ansiosamente satisfação emocional fora do propósito específico de Deus e destrói casamentos progressivamente, destrói pureza moral, destrói testemunho cristão. A mulher samaritana, em João 4, tinha 5 maridos consecutivos e vivia atualmente com um homem que não era legalmente seu marido. Ela buscava desesperadamente em relacionamentos humanos o que somente Jesus podia dar satisfatoriamente. Ela ia buscar água ao meio-dia escaldante, no calor insuportável, para evitar propositalmente as outras mulheres que a julgavam cruelmente. Mas Jesus intencionalmente a encontrou exatamente ali. E em vez de condená-la religiosamente, ofereceu misericordiosamente água viva. Aquele que beber desta água natural que eu lhe der, nunca mais terá sede espiritual. Pelo contrário, a água sobrenatural que eu lhe der será permanentemente nele uma fonte jorrante para a vida eterna absoluta. Essa é a resposta verdadeira, definitiva, satisfatória para a luxúria avassaladora: ser completamente saciado por Jesus Cristo. Não por sexo físico, não por romance emocional, não por fantasia mental, mas por presença real, íntima, transformadora de Cristo ressurreto. Quando você experimenta autenticamente o amor incondicional de Deus de verdade, quando você compreende profundamente que Ele te ama incondicionalmente, que te aceita completamente apesar de tudo, que te valoriza infinitamente acima de tudo, os substitutos baratos inevitavelmente perdem o encanto sedutor. Você não precisa mais buscar ansiosamente em corpos mortais o que encontrou definitivamente no Calvário eterno. Mas vamos ser absolutamente práticos agora. Como você luta efetivamente contra a luxúria no dia a dia concreto? Primeiro, corte imediatamente o suprimento constante. Você não pode realisticamente vencer um inimigo poderoso que você continua alimentando diariamente. Se é pornografia digital, cancele imediatamente assinaturas pagas, instale rigorosamente filtros eficazes, peça humildemente prestação de contas a alguém confiável. Se são redes sociais específicas que te fazem tropeçar repetidamente, exclua definitivamente aplicativos problemáticos ou siga exclusivamente conteúdo edificante.
Se são ambientes físicos ou pessoas específicas que te tentam cronicamente, afaste-se radicalmente. Jesus disse enfaticamente em Mateus 5:29: se o teu olho direito te faz tropeçar moralmente, arranca-o imediatamente e lança-o de ti. Ele, obviamente, não está falando literalmente de mutilar fisicamente o corpo. Está falando imperativamente de medidas radicais necessárias, sem concessões perigosas, sem negociações arriscadas. Segundo, encha-se continuamente do Espírito Santo. Efésios 5:18 ordena claramente: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução moral, mas enchei-vos constantemente do Espírito Santo. Note o contraste estabelecido. Embriaguez alcoólica é buscar alteração de consciência através de substância química externa. Enchimento do Espírito é ser controlado sobrenaturalmente por Deus internamente. Quando você está genuinamente cheio do Espírito, saturado da palavra, mergulhado em adoração, não há espaço disponível para luxúria. Não porque você ficou instantaneamente perfeito, mas porque você está intensamente focado em quem é infinitamente maior. Terceiro, viva em comunhão cristã genuína. Hebreus 10, 24, 25 nos exorta enfaticamente: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume infeliz de alguns. Antes, façamos admoestações recíprocas, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Solidão crônica é terreno extremamente fértil para a luxúria devastadora. Quando você está isolado socialmente, vulnerável emocionalmente, sem prestação de contas regular, o inimigo ataca impiedosamente. Mas quando você tem irmãos genuínos, que conhecem suas lutas específicas, que oram fielmente por você, que te desafiam amorosamente, você não está sozinho nessa batalha espiritual. Quarto, discipline rigorosamente seu corpo físico. Paulo escreveu sinceramente em 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro duramente o meu corpo e o reduzo à escravidão voluntária, para que, tendo pregado fielmente a outros, não venha eu mesmo a ser vergonhosamente desqualificado. Disciplina espiritual autêntica inclui necessariamente disciplina física prática, jejum regular, exercício físico consistente, sono adequado reparador, alimentação saudável balanceada. Tudo isso afeta diretamente sua resistência mental à tentação sexual. Um corpo cronicamente cansado, excessivamente estressado, mal alimentado, é significativamente mais vulnerável. Cuide responsavelmente do templo físico. Quinto, substitua intencionalmente, não apenas elimine negativamente. Se você apenas tentar desesperadamente parar de pensar em luxúria, paradoxalmente, vai pensar obsessivamente mais ainda. Filipenses 4:8 fornece a estratégia divina. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja precisamente isso o que ocupe constantemente o vosso pensamento. Encha deliberadamente sua mente com coisas santas. Leia diariamente a Bíblia. Ouça continuamente louvores edificantes. Assista intencionalmente conteúdo edificante. Sirva sacrificialmente aos outros. Quando sua mente está produtivamente ocupada com o bem, o mal tem significativamente menos espaço disponível. Sexto, lute imediatamente no momento específico da tentação. Tiago 4:7 promete confiavelmente: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti firmemente ao diabo, e ele fugirá certamente de vós. Resistir não é postura passiva, é ação decisiva. É declarar audaciosamente a palavra. É orar em voz alta. É sair fisicamente do lugar. É ligar imediatamente para alguém confiável. É adorar espontaneamente.
é quebrar radicalmente o padrão mental que leva inexoravelmente à queda. Nos primeiros segundos críticos de tentação inicial, você tem maior poder. Depois, o desejo cresce exponencialmente e fica progressivamente mais difícil. Por isso, resista imediatamente. Mas e quando você inevitavelmente falha? Porque você vai falhar eventualmente. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em algum momento futuro você vai tropeçar. E nessa hora dolorosa, o inimigo acusador vai sussurrar maliciosamente: você é um fracasso total. Deus está profundamente desapontado. Você nunca vai mudar realmente. Desista completamente. Não acredite nessa mentira diabólica. 1 João 1,9 é sua âncora segura. Se confessarmos honestamente os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar completamente de toda injustiça. Confesse imediatamente. Não espere culpado. Não acumule vergonha. Não tente esconder inutilmente. Vá a Deus quebrantado. Arrependa-se genuinamente. Receba perdão gracioso. Levante-se corajosamente e continue lutando persistentemente. Vitória não é nunca cair. Vitória é cair menos vezes progressivamente. É levantar mais rápido. É aprender com cada queda. É fortalecer as áreas fracas. É crescer em santidade progressivamente, não instantaneamente. E lembre-se sempre, você não está lutando para conquistar meritoriamente o amor de Deus. Você já tem gratuitamente. Você está lutando porque o ama profundamente. Romanos 5,8 declara gloriosamente: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te amou antes de você ser santo. Ele te ama durante sua luta. Ele te amará depois de sua vitória. Seu amor incondicional não depende de sua performance espiritual, mas sua santidade deve ser resposta grata a esse amor. Agora, algo extremamente importante que precisa ser dito claramente. Busque ajuda profissional qualificada, se necessário. Se sua luta com luxúria está diretamente relacionada a traumas não resolvidos, abusos sofridos, vícios profundos, depressão clínica, ansiedade patológica, procure um conselheiro cristão qualificado ou um terapeuta competente. Deus soberano usa médicos, usa psicólogos, usa terapeutas. Buscar ajuda profissional não é falta de fé. É sabedoria prática, é reconhecer humildemente que algumas feridas profundas precisam de tratamento especializado além de oração. Há homens e mulheres que foram cruelmente abusados sexualmente na infância. Esse trauma devastador criou conexões neurais distorcidas entre sexo, amor, poder e dor. Eles precisam de cura profunda, não apenas de sermões moralizantes sobre santidade. Há pessoas com dependência química que afeta drasticamente seu controle de impulsos. Elas precisam de tratamento médico adequado, não apenas de exortação moral. Deus trabalha soberanamente através de múltiplos meios. Não limite ele a apenas um método. E aqui está algo revolucionário. Casais cristãos precisam falar abertamente sobre sexualidade de forma saudável. A Igreja conservadora criou um tabu tão grande em torno do sexo que até dentro do casamento as pessoas têm vergonha de conversar honestamente. Mas 1 Coríntios 7, 3, 5 é explícito. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não vos priveis um ao outro. Sexo no casamento é santo, é lindo, é presente direto de Deus, e deve ser vivido com liberdade, intimidade, prazer mútuo, dentro dos limites bíblicos estabelecidos. Mas quando há problemas não resolvidos, vergonha persistente, disfunções não tratadas, desinformação generalizada,
O inimigo usa isso estrategicamente para trazer tentação externa. Por isso, casais precisam conversar abertamente, precisam buscar conselho sábio, precisam investir em intimidade emocional e física, porque um casamento sexualmente saudável é proteção poderosa contra a luxúria externa. Mas voltemos à raiz fundamental. Por que Deus criou o desejo sexual? Porque Ele criou o sexo. E sexo, dentro do casamento, é bom. Gênesis 1, 27 e 28 registra: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Sexo é a ideia original de Deus. Prazer sexual é projeto divino. Intimidade física é bênção celestial. O problema nunca foi o desejo natural. O problema é o desejo fora do propósito estabelecido. Provérbios 5, 18, 19 celebra: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso está na Bíblia Sagrada. Deus não é puritano repressor. Ele criou prazer, Ele aprova a intimidade, mas dentro da aliança sagrada do casamento, onde há compromisso vitalício, fidelidade absoluta, amor sacrificial, respeito mútuo. Fora disso, o que deveria ser bênção se torna maldição. Hebreus 13:4 adverte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará severamente os impuros e adúlteros. Sexo fora do casamento não é liberdade, é escravidão. Não é prazer genuíno, é prazer envenenado com culpa, vergonha, vazio. Promete conexão, mas entrega solidão. Promete satisfação, mas entrega mais fome. E aqui está a armadilha da cultura moderna. Ela separou sexo de compromisso, transformou intimidade em recreação, reduziu pessoas a objetos de consumo e chamou isso de progresso, de liberdade, de empoderamento. Mas estatísticas não mentem. Aumentaram depressão, ansiedade, divórcios, doenças sexualmente transmissíveis, traumas, vícios. A revolução sexual não libertou ninguém. Apenas trocou uma forma de prisão por outra. Mas Deus oferece caminho diferente. 1 Tessalonicenses 4:3-5 declara: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Santificação, separação, consagração. Não porque o corpo é mau, mas porque o corpo é templo. Não porque prazer é errado, mas porque prazer tem lugar certo. José do Egito compreendeu perfeitamente isso. Gênesis 39 narra sua história inspiradora. Vendido como escravo jovem, comprado por Potifar oficial, prosperou sobrenaturalmente na casa, ganhou confiança total absoluta. E a esposa sedutora de Potifar o desejou sexualmente. Dia após dia, ela o tentava persistentemente. Deita-te comigo. José tinha todas as desculpas plausíveis. Estava longe de casa. Ninguém saberia possivelmente. Ele era jovem, saudável, sozinho. Ela era bonita, insistente, poderosa. Mas José respondeu firmemente: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Percebe a mentalidade correta? José não disse contra Potifar, disse contra Deus. Ele entendia profundamente que pecado sexual não é apenas quebra de regra social. É traição espiritual grave, é desonra ao Criador, é profanação do sagrado. E quando ela insistiu fisicamente, José fugiu imediatamente, deixou sua capa nas mãos dela e correu. Foi acusado falsamente, foi preso injustamente, mas manteve sua integridade. E anos depois, Deus o exaltou a segundo governante do Egito. A história de José nos ensina:
Às vezes, vencer a luxúria significa fugir literalmente, não negociar perigosamente, não argumentar racionalmente, não ficar para testar quanto você aguenta, correr, sair fisicamente, quebrar o padrão. E sim, pode haver custo temporário. José foi preso, mas Deus viu, Deus honrou, Deus recompensou, porque aos que honram a Deus, Ele honrará. 1 Samuel 2:30. Mas há outro lado nessa guerra espiritual. Satanás não ataca apenas com tentação sedutora, ataca simultaneamente com acusação esmagadora. Apocalipse 12:10 o chama de acusador dos nossos irmãos, o que os acusa persistentemente de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando você cai, ele te bombardeia impiedosamente com vergonha paralisante. Você é sujo, você é fraco, você não merece Deus, você nunca vai mudar realmente. E muitos crentes sinceros vivem esmagados por essa condenação constante e destrutiva. Mas Romanos 8:1 grita mais alto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Zero. Se você está em Cristo, se você se arrependeu, se você confessou, não há condenação eterna. Há consequências naturais? Sim. Há disciplina corretiva? Sim. Há processo de santificação? Sim. Mas condenação eterna? Não. Porque Jesus já pagou. Jesus já levou sua culpa. Jesus já te declarou justo pelo sangue dele, não pela performance sua. Isso não é licença para pecar deliberadamente, é motivação para a santidade genuína. Porque quando você entende o preço que foi pago por você, quando você vê Jesus sangrando no madeiro pelos seus pecados sexuais específicos, você não quer pecar mais. Não por medo do inferno, mas por amor a quem morreu por você. 2 Coríntios 5, 14 e 15 explica: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, uma pergunta honesta que vai direto ao ponto: você realmente quer ser livre da luxúria? Ou você apenas quer parar de sentir culpa enquanto continua pecando secretamente? Porque há diferença fundamental. Muitos querem conforto espiritual sem transformação real. Querem graça barata que cobre pecado sem exigir mudança. Querem Jesus como Salvador conveniente, mas não como Senhor absoluto. Mas isso não é evangelho verdadeiro. Isso é engano perigoso. Jesus chamou discípulos comprometidos, não turistas espirituais curiosos. Ele disse em João 8:31-32: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará completamente. Liberdade vem através da verdade. E verdade não é apenas informação intelectual, é transformação radical. É confrontar mentiras que você acreditou sobre si mesmo, sobre sexo, sobre felicidade, sobre Deus. É permitir que a palavra reescreva sua narrativa. Talvez você acredite que precisa de sexo para ser feliz. Mentira. Você precisa de Deus. Talvez você acredite que seu valor vem de ser desejado. Mentira. Seu valor vem de ser criado à imagem de Deus. Talvez você acredite que não consegue controlar seus desejos. Mentira. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não tudo que você quer, mas tudo que Deus requer de você. E Deus requer santidade, e Ele te capacita sobrenaturalmente para isso. Mas capacitação não elimina a luta. Santificação é guerra prolongada, e guerra tem batalhas perdidas, tem avanços e recuos, tem vitórias e derrotas. A questão é, qual é a trajetória geral da sua vida? Você está crescendo em santidade? As quedas estão se tornando menos frequentes? Você está desenvolvendo disciplinas que te fortalecem? Você está mais sensível ao Espírito Santo?
Essas são as perguntas importantes. Não compare sua jornada com a de outros. Não meça sua santidade pela aparência externa de irmãos que parecem nunca lutar. Todo mundo luta. Alguns apenas escondem melhor. Romanos 3:23 nivela o campo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Isso inclui aquele pastor eloquente, aquele líder de louvor ungido, aquela irmã que ora com tanta fé. Todos lutam, alguns com luxúria, outros com orgulho, outros com ganância, outros com mentira. Pecados diferentes, mesma necessidade de graça. E graça não significa tolerância com pecado, significa poder para vencer. Tito 2:11 e 12 explica: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Graça educa, graça disciplina, graça transforma. Não é permissão para viver como quiser, é poder para viver como deve. Então, se você está preso em ciclo vicioso de luxúria, saiba, Deus não desistiu de você. Ele não está surpreso com suas lutas. Ele não está decepcionado a ponto de te abandonar. Ele conhecia cada queda antes de você nascer e mesmo assim te escolheu, te salvou, te selou com o Espírito Santo, te prometeu completar a obra que começou em você. Filipenses 1:6 é sua garantia. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mas você tem uma parte crucial. Você precisa escolher santidade. Diariamente, intencionalmente, radicalmente. Precisa cortar alianças com trevas. Precisa destruir ídolos. Precisa abandonar pecados secretos. Precisa viver na luz. 1 João 1:7 promete: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa transparência radical. Significa confessar lutas a irmãos de confiança. Significa pedir prestação de contas. Significa expor pecado em vez de escondê-lo. Porque pecado cresce em segredo, na escuridão, na vergonha silenciosa. Mas quando você traz para a luz, quando você confessa, quando você busca ajuda, o poder do pecado é quebrado. Não instantaneamente, talvez, mas progressivamente. E lembre-se, o objetivo não é apenas parar de pecar, é ser transformado à imagem de Cristo. É desenvolver amor por Deus que supera amor por pecado. É cultivar desejo por santidade que supera desejo por prazer temporal. É experimentar intimidade com Deus tão profunda que substitutos carnais perdem apelo. Isso é liberdade verdadeira. Não ausência de tentação, mas presença de satisfação superior em Deus. O Salmo 16:11 declara algo absolutamente revolucionário. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Delícias na presença de Deus. Plenitude de alegria, não depois que você morrer. Agora, nesta vida, na presença dele. Quando você descobre isso, quando você experimenta a doçura de estar com Deus, a luxúria perde força. Porque você encontrou prazer infinitamente maior. Davi conhecia isso profundamente. Ele escreveu no Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Melhor que a vida inteira, melhor que qualquer prazer terreno, melhor que sexo, melhor que dinheiro, melhor que fama, melhor que tudo. Essa não é linguagem de religiosidade vazia. É testemunho de alguém que experimentou Deus profundamente. E quando você experimenta, você entende. Não precisa de explicação acadêmica, você simplesmente sabe. Mas chegar lá exige disciplinas espirituais consistentes.
Oração não como obrigação religiosa, mas como encontro íntimo. Leitura bíblica não como tarefa enfadonha, mas como alimentação espiritual. Jejum não como penitência legalista, mas como foco intensificado. Adoração não como performance pública, mas como intimidade privada. Essas práticas não ganham favor de Deus. Elas te posicionam para receber o que Ele já quer dar gratuitamente. Ele mesmo. E quando você tem Deus, quando você está satisfeito nele, a batalha contra a luxúria muda radicalmente. Não desaparece magicamente, mas muda fundamentalmente, porque agora você não está apenas tentando parar de fazer algo ruim, você está protegendo algo incrivelmente bom. Você está guardando intimidade com Deus que você não quer perder. Você está preservando unção que você não quer contaminar. Você está defendendo o testemunho que você não quer manchar permanentemente. Isso é santidade motivada por amor profundo, não por medo paralisante. É pureza que nasce de paixão por Deus, não de rigidez religiosa. É liberdade genuína, onde você escolhe o certo não porque tem que escolher, mas porque quer escolher apaixonadamente. Porque seu coração foi transformado, porque seus desejos foram renovados, porque você não é mais escravo de luxúria, você é filho amado de Deus, e como filho, você tem herança gloriosa, você tem autoridade delegada, você tem identidade inabalável. Gálatas 5:1 proclama: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você foi libertado definitivamente, não para viver em pecado, mas para viver em santidade. Não para fazer o que quiser, mas para querer o que Deus quer. Isso é liberdade paradoxal do Evangelho. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tudo isso e falhei tantas vezes que perdi as contas. Bem-vindo ao Clube Universal dos Pecadores Salvos pela Graça. Todo santo autêntico é um pecador salvo pela graça. Todo vencedor já foi derrotado. Todo livre já foi escravo. A diferença não é que eles nunca caíram, é que eles não desistiram. Provérbios 24:16 garante: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Justo não é quem nunca cai, é quem se levanta, sempre, depois de cada queda, não porque é forte naturalmente, porque conhece quem é forte sobrenaturalmente, não porque merece misericórdia, porque conhece quem é misericordioso infinitamente, não porque consegue sozinho, porque sabe que o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 124:8. E aqui está a verdade final sobre luxúria que sua igreja não te diz claramente, ou pelo menos não com clareza suficiente e ousadia necessária. A raiz profunda da luxúria é incredulidade espiritual. É não acreditar firmemente que Deus é suficiente. É não confiar plenamente que Ele sabe o que é melhor para você. É duvidar constantemente que seus planos são bons. É buscar desesperadamente fora dele o que só nele pode ser encontrado satisfatoriamente. Por isso, Jesus declarou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Quando Deus tem seu coração inteiro, luxúria não tem espaço. Quando sua alma está satisfeita nele, tentações externas perdem poder. Quando seu entendimento está renovado pela palavra, mentiras do inimigo são desmascaradas. É tudo sobre Jesus. Sempre foi. Sempre será. Ele é a resposta definitiva. Não técnicas psicológicas, não métodos humanos, não força de vontade. Ele, Jesus, Emanuel. Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós. E esse Jesus te olha hoje exatamente como olhou para Pedro depois da negação, com amor restaurador, não com decepção esmagadora, mas com restauração redentora. Pedro negou Jesus 3 vezes, amaldiçoou.
Jurou que não o conhecia. E depois, quando seus olhos se encontraram, Pedro saiu e chorou amargamente. Ele achava que tinha perdido tudo, que nunca mais seria usado, que sua traição era grande demais para ser perdoada. Mas Jesus ressuscitou vitoriosamente e especificamente disse às mulheres: Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, Marcos 16:7, e a Pedro especificamente. Menção especial, convite específico, porque Jesus não desistiu dele. E em João 21, Jesus restaurou Pedro publicamente. 3 vezes perguntou: Amas-me? 3 vezes Pedro respondeu: Tu sabes que te amo. 3 vezes Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Restauração completa, não porque Pedro nunca falhou, mas porque Jesus é eternamente fiel. E esse mesmo Jesus te restaura hoje. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão profundo você foi, não importa quanto tempo você lutou. Ele está dizendo o seu nome, está te chamando, está estendendo a mão e perguntando: Você me ama? Não você é perfeito, mas você me ama de verdade? Se sua resposta é sinceramente sim, então há esperança real, há futuro promissor, há propósito eterno, porque amor a Jesus é combustível para a santidade, é motivação para a pureza, é razão para lutar, não por obrigação religiosa, mas por devoção apaixonada, não por medo do julgamento, mas por gratidão profunda. Não porque você tem que ser santo, mas porque quer ser como aquele que te amou até a morte brutal. E agora, neste momento preciso, enquanto você lê ou ouve estas palavras, Deus está falando diretamente com você. Não com condenação religiosa, mas com convite amoroso. Não com rejeição cruel, mas com amor incondicional. Ele te convida a escolher santidade hoje, a abandonar luxúria definitivamente, a confiar que Ele é suficiente completamente, a crer que seus planos são melhores infinitamente, a render-se completamente a Ele. Esta é sua hora decisiva. Este é seu momento de escolha. Você pode continuar no ciclo destrutivo de queda e culpa, ou pode quebrar esse ciclo hoje definitivamente, não com suas forças limitadas, mas com a graça dele ilimitada. Não com promessas vazias, mas com rendição genuína. Não com tentativa superficial, mas com decisão radical. Você pode escolher a vida que Deus planejou para você desde a eternidade. Vida abundante, vida santa, vida livre. Hoje se quebra definitivamente o poder da luxúria sobre sua vida. Hoje você recebe autoridade espiritual genuína para vencer tentação persistente. Hoje Deus te declara puro pelo sangue precioso de Jesus e te capacita sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Você não é mais escravo de desejos carnais descontrolados. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Você não é mais definido por seus fracassos passados. Você é definido pela cruz vitoriosa de Cristo. Você não é mais vítima indefesa de luxúria. Você é vencedor conquistador em Jesus Cristo. Você é templo sagrado do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus, comprado por preço infinito. Você é chamado intencionalmente para a santidade, capacitado sobrenaturalmente para a pureza, destinado eternamente para a glória. E a promessa inabalável de Filipenses 1:6 está sobre você hoje. Aquele que começou boa obra em você há de completá-la fielmente até o dia glorioso de Cristo Jesus. Mas compreenda isto profundamente. Santidade não é ausência de tentação. É resistência vitoriosa na tentação. Não é nunca ser tentado, é nunca ceder à tentação. José foi tentado diariamente. Davi foi tentado fatalmente. Jesus foi tentado intensamente no deserto. A diferença não está na ausência de tentação, está na resposta à tentação. José fugiu, Davi cedeu. Jesus resistiu. E cada um colheu exatamente o que semeou. Você está escrevendo sua história agora. Cada decisão que você toma hoje está moldando seu destino amanhã.
Cada vez que você diz não à luxúria, você fortalece caráter. Cada vez que você diz sim a Deus, você constrói intimidade. Cada vez que você escolhe santidade sobre prazer temporário, você investe em recompensa eterna. E Deus está vendo. Deus está honrando. Deus está preparando galardões. Hebreus 12, 1-2 nos exorta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Desembarace-se do pecado, não acomode, não justifique, não minimize, desembarace-se radicalmente. E corra com perseverança olhando para Jesus. Olhar para Jesus é a chave suprema. Quando seus olhos estão fixos nele, não há espaço para luxúria. Quando sua mente está meditando nele, não há espaço para fantasia. Quando seu coração está adorando a ele, não há espaço para idolatria. 2 Coríntios 3,18 revela o segredo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplar a glória de Jesus te transforma, não instantaneamente em perfeição, mas progressivamente em santidade. De glória em glória, de vitória em vitória, de força em força. Este é o caminho, não luta solitária baseada em esforço humano, mas transformação sobrenatural baseada em contemplação divina. Quanto mais você olha para Jesus, mais você se torna como Jesus. É lei espiritual, é princípio do reino, é como santidade acontece. E enquanto você caminha nessa jornada de transformação, lembre-se, você não caminha sozinho. O Espírito Santo habita em você, Jesus intercede por você, o Pai te sustenta, anjos te protegem, irmãos te apoiam. Você está cercado por recursos celestiais, você tem acesso a poder sobrenatural. Você pode fazer o que Deus ordena porque Deus capacita o que ordena. Isaías 41:10 declara sobre você hoje: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está com você nesta luta. Ele não te abandonou, não te rejeitou, não desistiu de você. Ele te fortalece, te ajuda, te sustenta, e Ele é fiel para completar a obra. Filipenses 2:13 garante: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Ele não apenas ordena santidade, Ele produz santidade. Ele não apenas exige pureza, Ele gera pureza. Sua parte é cooperar, render-se, obedecer. Mas o poder vem dele. E quando você falhar, porque momentos de fraqueza podem vir, lembre-se de que a graça de Deus é maior que seu pecado. Romanos 5:20 afirma: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não use isso como licença, use como esperança. Quando você cair, não fique no chão, levante-se imediatamente. Confesse, arrependa-se, receba perdão e continue lutando. A jornada de santidade não é perfeição imediata, é progresso contínuo, não é nunca tropeçar, é tropeçar menos. Não é nunca ser tentado, é resistir mais. E cada dia que você escolhe a Deus sobre luxúria, você cresce. Cada momento que você diz não ao pecado, você se fortalece. Cada vez que você clama por ajuda divina, você se aproxima de Deus. Tiago 4:8 promete: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Proximidade com Deus é a solução definitiva. Quanto mais perto dele, mais longe do pecado. Quanto mais você conhece seu amor, menos você busca substitutos. Quanto mais você experimenta sua presença, menos você deseja prazeres carnais. É assim que vitória acontece. Não por esforço distante de Deus,
mas por intimidade próxima com Deus. E agora, enquanto concluímos, deixe-me declarar sobre você. Você é livre. Não porque você é forte, mas porque Cristo é forte em você. Você é puro, não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito por você. Você é vencedor, não porque você nunca cai, mas porque Cristo sempre te levanta. Você é amado, não porque você merece, mas porque Cristo te escolheu. A luxúria não tem mais poder sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. A vergonha não tem mais voz sobre você, porque você foi comprado com sangue, selado com Espírito, declarado justo, chamado santo, destinado para a glória. E o que Deus declarou, ninguém pode reverter. O que Deus chamou, ninguém pode desqualificar. O que Deus iniciou, ninguém pode impedir. Romanos 8, 37 e 39 é sua herança. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais que vencedores, não apenas sobreviventes, não apenas resistentes, mais que vencedores, vitoriosos, triunfantes, conquistadores, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, com Cristo Jesus, e nada, absolutamente nada, pode separar você do amor dele. Nem luxúria, nem queda, nem vergonha, nem fracasso. Nada, porque o amor de Deus é maior, mais forte, mais profundo, mais fiel. Então levante-se agora mesmo e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Não como quem tenta ser santo, mas como quem já foi santificado. Não como quem busca vitória, mas como quem já venceu em Cristo. Não como escravo, mas como livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E você é livre. Hoje, agora, neste momento, pelo poder do sangue de Jesus, pela operação do Espírito Santo, pela fidelidade do Pai, você é livre. Creia nisso, declare isso, viva isso e veja Deus transformar sua vida de glória em glória. Amém e amém.